Meu Deus! Abraão! Abraão! Eis-me aqui! Não estenda sua mão sobre o seu filho e não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho, para mim. Isaac, meu menino, meu filho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, olhe! Vamos dar um nome a este lugar. E que nome daremos? Jeová Jiré. O que significa? Significa o Senhor proverá. Sempre. Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor. Por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Que abençoarei você ricamente e farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu. E por meio deles, todas as nações da terra serão benditas, porque você obedeceu a minha voz. Versão brasileira, Áudio News. História forte, né, que todos nós conhecemos tão bem. Quarta palavra desta série Deus Provedor, que terminará daqui 2 semanas. Teremos o próximo domingo. O tema é Lázaro e o Homem Rico. E o último, que será o tema elevado. E hoje à noite eu sei que Deus tem algumas lições para nos ensinar através da mensagem de hoje, Deus Provedor. Fique atento, não disperse não, para que você possa aprender algo sobre a vontade de Deus para a sua vida. O texto bíblico foi lido, o filme foi visto, e as 2 perguntas que eu quero fazer para começar esta mensagem são as seguintes: quem é o Deus da minha vida? Quem é o Deus da sua vida? Quem ocupa o trono do meu coração? Quem ocupa o trono do seu coração? Sem dúvida alguma, essas 2 perguntas vão indicar quem está em primeiro lugar na sua vida. Essa história verídica registrada em Gênesis capítulo 22 aconteceu para que nós fôssemos abençoados e, mais do que isso, para que nós, mesmo nos dias de hoje, aprendêssemos lições bem práticas para serem aplicadas na nossa vida. Quem é o Deus da sua vida? Quem ocupa o trono do seu coração? Quem está em primeiro lugar na sua vida?
Nessa história nós temos, em primeiro lugar, um Deus que ordena sem dar explicações. Deus é soberano. Vocês viram que foram 3 dias de caminhada para chegar de onde Abraão estava até a região de Moriá, onde ele iria subir no monte para ali prestar o sacrifício. Vocês não acham que para 3 dias de caminhada, aquele diálogo que aconteceu entre Deus e Abraão, entre Abraão e Isaque, foi um diálogo muito pequeno? Enquanto eu meditava, eu descobri que este episódio, essa história, foi marcada por muito silêncio. A viagem foi uma viagem de poucas palavras. Houve algumas palavras, houveram alguns diálogos, mas na maioria do tempo houve silêncio. Abraão estava sofrendo muito. Nós temos muitos pais aqui no auditório, e eu acho que quem é pai sabe muito bem a dor que Abraão estava sofrendo. Dor profunda. Ele amava demais aquele filho, porque aquele filho era um filho muito especial. Era o filho da promessa, era o filho da velhice. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 quando Isaque nasceu. Sem dúvida alguma, o nascimento de Isaque provocou uma mudança na vida de Abraão. Ele se entreteu com aquele filho amado. Abraão começou a apaixonadamente cuidar do seu filho, ao ponto de começar a negociar o seu tempo de adoração, o seu tempo devocional, o seu tempo de relacionamento com Deus. Sem dúvida, ele estava se esfriando. Algo, nesse caso, alguém estava roubando o lugar de Deus no coração de Abraão. Continuando as nossas perguntas, eu gostaria que você honestamente respondesse o que ou quem está roubando o lugar de Deus na sua vida. Deus provou o amor de Abraão. Ele queria saber se o amor que Abraão tinha por ele era maior do que o amor que Abraão tinha por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Porque, sem dúvida, Deus não negocia a sua posição na nossa vida. Segundo lugar para Deus não dá. Deus sempre quer e deseja ocupar a primazia, o primeiro lugar na vida dos seus filhos, na vida dos seus servos. O amor de Abraão estava sendo testado. Deus sempre providenciou para Abraão tudo o que ele precisou. Deus havia dado para ele uma promessa maravilhosa, mas agora ele começou a se encantar com aquilo que Deus havia lhe dado e começou a se afastar de Deus. Agora preste atenção aqui. Esse é um momento importante para nós entendermos as aplicações da palavra de Deus na nossa vida. E a primeira pergunta que você deve fazer honestamente a você mesmo é: tem algo roubando o lugar de Deus na minha vida? Quem sabe Deus te deu um presente para o seu bem, para que você pudesse desfrutar dele, para que você pudesse viver bem com ele. E esse presente que Deus te deu está atrapalhando a sua fé. Será que isso não acontece conosco nos dias de hoje? Você pede para Deus uma bênção, Deus lhe dá a bênção, e esta bênção afasta você da presença de Deus. Tem alguém roubando o lugar de Deus na sua vida? Pode ser um filho. Pode ser um namorado ou uma namorada. Pode ser o cônjuge.
Existe uma hierarquia que esta hierarquia precisa ser intocável. Nada, nem ninguém pode entrar no relacionamento entre um homem e uma mulher. Nem os filhos que amamos tanto. Mas nada e nem ninguém pode entrar no relacionamento entre um discípulo e o seu Senhor, entre você e Deus. Tem algo roubando o lugar de Deus no seu coração? Segunda parte da aplicação da nossa palavra desta noite. Lembra a primeira? Deus ordena sem maiores explicações, Ele é soberano. Mas a segunda parte é: Abraão obedece sem fazer perguntas. Ele chora, ele grita, ele ora, ele perde o sono. Mas a Bíblia diz claramente no versículo 3 que ele não questiona e nem murmura. A Bíblia apresenta simplesmente depois do versículo 2 que enfatiza muito quem é que ele queria para o sacrifício. Deus diz assim: Abraão, pega o teu filho. Só isso já é forte demais. Mas parece que Deus queria de fato mexer com o coração de Abraão. E ele diz: Abraão, teu único filho. E ele continua: aquele a quem você ama, e leve para o sacrifício. E aí o verso 3 já começa dizendo o seguinte: na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não questionou, ele reagiu de maneira impressionante. Assim como ele reagiu quando Deus chegou para ele em Gênesis capítulo 12 e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que pela fé ele partiu sem saber para onde ia. Ele apenas levantou-se na manhã seguinte e partiu. Talvez na caminhada a ficha tenha caído. E Abraão entendeu que a obediência era a coisa mais importante na vida de um homem como ele. Obedecer é melhor do que se apegar às coisas que amamos, por mais que o nosso amor seja profundo. O que Abraão tinha que entender enquanto ele fazia aquela caminhada é que o seu amor para com Deus tinha que estar acima de tudo e de todos. Tudo que toma o primeiro lugar em minha vida vira meu Deus. Interessante. Se você acha que você tem uma outra fonte de segurança, esta fonte de segurança virou seu Deus. Se você acha que você tem uma outra alegria na sua vida, esta alegria que você acha que tem virou seu Deus. Tornou-se o seu Deus. Se você pôs qualquer coisa ou qualquer pessoa em primeiro lugar, virou seu Deus. Tudo que toma o primeiro lugar na minha vida, vira o meu Deus. Interessante que Jeremias, na sua visão, no capítulo 2, versículo 13, diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Preste atenção que talvez tenhamos ou estejamos cometendo um desses crimes. Primeiro crime, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Segundo, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Cisternas rachadas que não retêm água. Deus é a fonte de tudo o que é verdadeiro. A verdadeira alegria se só encontra em Deus. A verdadeira segurança você só encontra em Deus. A verdadeira vida você só encontra em Deus. Se você acha que você vai encontrar essas coisas no seu casamento, você vai frustrar. Se você acha que vai encontrar isso na sua profissão, por melhor que ela seja, mesmo que seja a profissão dos sonhos, você vai frustrar. Se você acha que vai encontrar isso no dinheiro, você vai frustrar. Sabe, lamento decepcioná-lo, mas todas essas coisas são ditas aí por Jeremias, que são cisternas rotas, cisternas rachadas, cisternas que não retêm a água. O homem cava uma cisterna e de repente a sua esperança vai embora pela rachadura dela.
Ele cava uma segunda e a sua esperança vai embora pela rachadura dela. E ele começa a se decepcionar com todas as tentativas que ele faz para conseguir alguma coisa substancial e sólida em sua vida. Quem não conhece a Deus, quem não se encontra com Deus, vai viver a vida cavando cisternas rotas. O salmista diz no salmo que você conhece tão bem: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. A expressão desse texto, preste atenção, talvez você já leu ele infinitas vezes e não tinha pensado por este ângulo. O texto diz assim, olha, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Seria o mesmo que dizer o seguinte, preste atenção, verifique se o Senhor é o primeiro lugar na sua vida. E se for, você vai ter seu coração satisfeito. Se não for, mude isso hoje. Tome uma decisão hoje, para que você possa ter o Senhor como primazia. Deus fez uma aliança com Abraão por causa da sua obediência. E todas as famílias da terra foram abençoadas por causa da obediência de Abraão, inclusive você e eu. Deus é a fonte, não há outra. Não tem outro jeito de você conseguir chegar à satisfação plena senão em Deus. Mas vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida hoje. Já temos feito, né? Mas vamos seguir fazendo essas aplicações. Deus providenciou o cordeiro para o lugar de Isaac. Lá, pulando aí vários versículos, lá no versículo 13, né, depois que Abraão já tinha explicado para o seu filho, e eu tenho uma coisa bonita nesse filme, que é Abraão obedece a Deus e Isaac obedece a Abraão. Isaac já tinha idade para sair correndo e dizer, eu não aceito, e Abraão não tinha idade para correr atrás dele. Mas existe ali uma cadeia de obediência. É o pai que obedece a Deus e o filho que obedece ao pai. Existem muitos pais perdendo o controle sobre os filhos, nem sempre os pais são culpados. Eu tenho dito, atenção pais, vocês precisam confiar em Deus, descansar em Deus, porque nós ensinamos tudo certo, mas vai ter um dia em que os filhos farão suas próprias escolhas e não tem outro jeito de ser. É assim que é e vai ser assim. Um dia os nossos filhos farão as suas próprias escolhas e vão colher os frutos das escolhas que fizerem. Mas se você quer saber, a chance de dar muito certo essa relação pai e filho é quando acontece o que aconteceu com Abraão. Abraão é fiel a Deus, Abraão obedece a Deus. Isaac é fiel e obediente ao seu pai. Agora tem muitos pais que querem ensinar obediência aos filhos e os filhos não conseguem ver nenhuma dependência dos pais a Deus. Então está ali Abraão, naquele processo todo, amarra o filho, a princípio o filho não entende, depois ele aceita, ele obedece, e Abraão tampa os olhos do filho, já pega aquela faca, aquela arma para o sacrifício, e aí então ele escuta a voz de Deus dizendo a Abraão, não precisa fazer nada contra o seu filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho e batizou aquele lugar como o lugar, o monte Jeová Jireh, o lugar onde o Senhor providenciou, o Senhor proverá. Queridos, nesta passagem Deus é Deus provedor mesmo, porque Deus proveu fé para Abraão. A Bíblia diz que fé é dom de Deus. Que tal nós começarmos a pedir a Deus para nos inundar com esta fé que vem do trono dele mesmo, porque fé é dom. Se você está aí se martirizando porque não consegue acreditar, não consegue ter fé, peça a Deus, porque fé é dom. Nesse texto e nessa história, Deus proveu também um sacrifício para Isaac, para substituir Isaac. E Deus proveu
um sacrifício para nós, e nós conhecemos muito bem. Nós deveríamos morrer, mas um cordeiro morreu no seu lugar e no meu lugar. Pergunta crucial de hoje à noite: quem é o seu Isaac? Você já subiu no Monte Moriá? Abraão virou exemplo para o mundo. Por isso eu posso pegar essa história de Abraão, este homem de fé, com a sua disposição de colocar Deus em primeiro lugar, e perguntar para você e para mim mesmo esta noite: o que eu preciso levar para o altar do sacrifício e dizer: Senhor, eu admito que isso aqui está ocupando o lugar do Senhor na minha vida? Você pode dizer: pastor, esse exemplo de Abraão é um exemplo magnífico, mas eu queria te contar um que é um anti-exemplo, e que, por ser anti-exemplo, talvez seja muito mais fácil de muitos de nós estarmos praticando do que o exemplo de Abraão. Sabe qual é o anti-exemplo que eu quero mostrar, ou que eu quero trazer para nós hoje à noite? É o que está registrado em Marcos capítulo 10, você não precisa abrir, senão você vai distrair sua atenção, mas escreva aí para você ler em casa, uma história conhecida, em que Jesus recebe um jovem muito rico. E aquele jovem chega e faz uma pergunta dizendo assim: o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus vira para aquele jovem e diz: você vai pegar tudo o que você tem, você vai vender, vai dar a metade do que você tem para os pobres, e depois você me segue. Aliás, antes de Jesus dar esta ordem, ele ainda disse assim: guarda os mandamentos, para que a coisa ficasse bem clara na vida daquele jovem. E ele diz: tudo isso eu faço, Senhor, desde a minha meninice. Eu guardo os mandamentos. Olha que equívoco, porque ele está dizendo que guardava os mandamentos. Mas será que ele guardava mesmo os mandamentos? Qual foi o primeiro mandamento impresso numa das tábuas da lei? O primeiro mandamento colocado numa das tábuas da lei foi: não terás outros deuses diante de mim. E agora aquele jovem diz que guarda os mandamentos, e o Senhor manda ele vender o que ele tem, e ele diz que não vai vender, porque na verdade Mamon era o Deus daquele jovem. O Deus daquele jovem eram os bens que ele possuía. Mas há algo muito interessante quando a gente compara a história daquele jovem com a história de Abraão. Abraão voltou para casa com Isaac e feliz da vida. A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste e cabisbaixo, porque não teve coragem de entregar o primeiro lugar da sua vida para Deus. O que é melhor? Qual é o seu Isaac? Quem é o seu Isaac? Deus usa esta história e esse teste para revelar o que há no nosso coração. Muitas vezes a gente não tem humildade para admitir que há algo no nosso coração roubando a nossa intimidade com Deus. Abraão, você precisa compreender que Isaac não é seu, você é apenas tutor de Isaac. Esse que é o grande problema. Você acha que você é dono dos seus filhos? Você acha que você é dono da pessoa que você ama? Você acha que você é dono dos bens que você possui? Ainda hoje estávamos comentando de uma pessoa que nós conhecemos, que possui tantos bens, mas já tem anos que não pode desfrutar dos bens que possui por causa do seu estado de saúde. O que adianta? Nós não somos donos de absolutamente nada. E Abraão teve que reconhecer isso. Isaac, Abraão, que você está tão apaixonado, valorizou mais a bênção do que a mim. A gente pede a bênção de Deus e de repente a bênção ocupa o lugar de Deus na nossa vida, não é verdade? Senhor, me abençoe com aquele carro. O carro vira uma bênção tão grande que a gente começa a idolatrar o carro.
Me abençoe com aquela fazenda. E a fazenda é uma bênção tão grande que a gente esquece do doador da bênção. Abraão teve que reconhecer isso. A outra coisa que Abraão teve que reconhecer é que Deus é fiel. Ele sabia disso, ele já tinha experimentado isso, mas por um período de tempo parece que ele tinha esquecido. E há uma coisa interessante nessa história que o filme enfatizou e eu espero que você tenha entendido. A coisa interessante que tem nessa história é quando Abraão diz para os 2 servos que estavam acompanhando a ele: fiquem aqui, eu vou com o menino adiante um pouco, nós adoraremos, pois no plural, e voltaremos. O que Abraão tinha em mente é o seguinte: até o filme fala sobre ressurreição, mas não tinha acontecido nenhuma ressurreição ainda. Eu não sei se o termo certo ali é ressurreição, mas uma coisa eu sei: Abraão acreditava na fidelidade de Deus e que Deus havia feito para ele uma promessa e que essa promessa se cumpriria. Deus não é homem para mentir. Se Deus disse que ele seria pai de uma grande nação, do filho que ele teria com a sua esposa Sara, Abraão não tinha mais o que duvidar e o que temer. Eu não sei se vai ser das cinzas. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir. Eu vou lá adorar e eu vou voltar. Mas não vou voltar sozinho, não. Ele vai voltar comigo. Vamos, adoraremos e voltaremos para estar com vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Abraão matou ou não matou Isaac? O que você acha? Matou, não matou? Abraão matou Isaac, sacrificou Isaac. Sabe quando foi que Abraão sacrificou Isaac? Quando ele saiu da tenda e começou a viagem. Naquele momento ele declarou para Deus: eu entendi a sua mensagem, Pai. Deus sabia que Abraão iria cumprir a promessa, ou não? Deus não sabe de todas as coisas? Deus conhecia Abraão, Abraão é que não se conhecia. Deus permitiu até na hora H para que Abraão pudesse se conhecer. Então eu acho que o sacrifício de Abraão aconteceu exatamente na hora que ele saiu da tenda e começou a sua peregrinação para a região de Moriá. Naquele dia e naquele momento, Abraão sacrificou Isaac. Porque Abraão voltou a permitir que Deus ocupasse o primeiro lugar na vida dele. Depois dessa experiência, Abraão não corre mais atrás da bênção, porque ele era a bênção. Abraão, sê tu uma bênção. Eu quero que você abençoe as demais famílias da terra. Deus está chamando você para ser bênção. A gente é pidão demais, a gente fica pedindo bênção, 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 bênção. Será que não está na hora de você pedir para o Senhor para você ser bênção? Pai, me ajude a ser bênção na vida de outras pessoas. Eu quero ser bênção, eu quero andar exalando a bênção do Senhor, contagiando as pessoas com a bênção do Senhor. E não podemos terminar esta mensagem sem fazer uma aplicação sobre Jesus. Pense comigo. Houve um substituto para o filho de Abraão, que é um tipo de Cristo. Concorda que Isaac é um tipo de Cristo no Velho Testamento? Jesus não é o filho único do Pai? Amado do Pai? Que foi oferecido como sacrifício? Só que para Isaac tem uma diferença. Para Isaac teve um cordeiro substituto. Para Jesus não teve. Jesus foi sacrificado. Jesus foi morto. No seu lugar e no meu lugar. Por isso hoje, Deus nunca quis sacrifícios humanos. Aliás, ele eliminou um povo, os cananeus, porque tinham essa prática. Tem gente que pensa assim, que coisa esquisita, Deus requerer sacrifício humano. Deus nunca quis sacrifício humano.
Agora o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Isaac. E ele morreu no seu lugar. O grande problema é que muitas vezes nós não queremos, com humildade, reconhecer isso. E trazer para o altar o nosso Isaac. Eu quero orar ao Senhor, terminando este culto de hoje à noite. E a oração que eu quero fazer, terminando esse culto de hoje à noite, é por todos aqueles que querem em oração, de maneira sincera, honesta, mas assim, coisa íntima, é você e Deus. Talvez você ficou escutando enquanto o filme aconteceu, enquanto o texto bíblico foi lido, enquanto a palavra foi ministrada, Deus revelou ao seu coração que você tem um outro Deus. Alguém ou algo ocupando o primeiro lugar na sua vida. Nós temos uma oportunidade singular, que na minha opinião não pode ser perdida. E a oportunidade singular é de, baseado numa história emocionante como esta, a gente hoje dizer: Senhor, eu vou admitir que não é meu, eu sou apenas administrador. Eu sou apenas tutor. Eu apenas cuido do que é do Senhor. Eu estava equivocado, Senhor. Eu estava dando mais atenção, estava dando mais cuidado e preocupação para a coisa do que para Ti. Para a bênção do que para o abençoador. Então, acho que hoje é uma oportunidade singular da gente humildemente dizer: Senhor, eu tenho um Isaac que eu quero entregar no altar hoje. O Isaac pode ser uma coisa ou uma pessoa, mas nós temos um Isaac, e eu quero entregar esse Isaac hoje, porque nada vai ocupar o trono do meu coração, senão a Ti somente. Você quer curvar sua cabeça agora? Eu queria que toda a igreja ficasse em pé. Todo mundo. O apelo não é agora não, você vai ficar em pé para a gente terminar junto. E eu gostaria que, de maneira muito pessoal, você entregasse o seu Isaac agora. Deus está falando ao seu coração, é um bem que Deus te deu e que você está encantado com ele, é uma pessoa, é um título, é uma posição, é um cargo, é uma função, você está encantado com qualquer coisa, seja o que for, Deus está revelando no seu coração agora. Então eu queria que você humildemente falasse: Senhor, eu tenho um Isaac hoje. E quem já tiver feito a oração, eu gostaria que ao som desse teclado, nós vamos terminar o culto com quem puder vir à frente. Então eu gostaria que saísse do seu lugar, mesmo que entupa isso aqui, não tem problema. Mas eu gostaria que nós viéssemos para cá, olha, para esse espaçozinho que nós temos aqui. Simbolizando o altar. O Moriá está aqui, ó. E nós queremos hoje fazer uma oração dizendo: Senhor, meu Isaac está aqui. Eu entrego o meu Isaac. Senhor, hoje eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Pode chegar aqui assim, ó. Em nome de Jesus, quem já for sendo tocado pela graça, pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, pode vir. Aleluia. Amém. Tem muita coisa boa na vida, mas nada e nem ninguém pode ocupar o lugar de Jesus, de Deus na minha vida. Muita coisa muito boa na vida, mas eu não vou deixar que nada ocupe o lugar de Deus na minha vida. O trono é do Senhor. É do Senhor. E eu quero entregar o primeiro lugar para Ele. A prioridade é dele. Traga o seu Isaac para o sacrifício hoje em nome de Jesus. O mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Qual é o Deus que você tem diante de você? Está na hora de entregar em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto tiver gente saindo, eu estou aguardando. Enquanto tiver gente querendo fazer isso, eu estou esperando. Entregue agora em nome de Jesus. É algo
simbólico, mas tão importante. Vir à frente tem um valor simbólico muito grande. É reconhecimento, é humildade, é admitir, é entregar, é dizer: Senhor, eu estou aqui. Amém. Amém. Não tem problema não se encher e usar corredor, não. Graças a Deus porque a gente já está aqui. Se mais alguém estiver sendo tocado pelo Espírito, não resista. Como a gente tem mania de achar: não, eu faço uma oração aqui na minha cadeira mesmo. Isso é falta de humildade. Se Deus está tocando no seu coração, dê um passo. Esse passo tem valor. Esse passo tem valor. Queria pedir que os pastores e presbíteros viessem aqui para o altar comigo, para a gente levantar um clamor ao Senhor. Ficasse aqui em cima comigo, por favor. Mais alguém? Enquanto os presbíteros estão chegando, os pastores, pode vir para frente. Qual é o seu Isaac? Aleluia. Não significa que nós estamos aqui, somos melhores do que vocês, não. Nós também temos, possivelmente, os nossos Isaques. Nós temos também as nossas renúncias. Nós temos que também, de vez em quando, ser sacudido pela graça de Deus, dizendo: você precisa entregar o seu Isaac. Mas nós temos uma função, uma autoridade ministerial e pastoral. E nós queremos orar com vocês. E eu vou pedir então que os irmãos estendam as mãos aqui. Vou querer 2 orações. Vou pedir para 2 presbíteros orar. Vou pedir o João Ribeiro e o Vanderlei. E depois das 2 orações eu vou pedir ao pastor de volta para impetrar a bênção e estaremos encerrados. Eu sei, já tem até algumas pessoas ajoelhadas. Fiquem à vontade quem quiser. Nós vamos orar. Tem 2 orações e depois a bênção do Senhor. Pai, obrigado, porque o Teu Espírito toca nos corações, Senhor. E o Senhor tocou nesses corações. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes, Pai, nós permitimos no nosso coração o desvio da prioridade, o desvio da atenção, nos esquecendo, ó Deus, que toda a satisfação vem do Senhor e de mais ninguém e de mais nada. Pai, coloca isso no coração dessas pessoas que voluntariamente vieram aqui à frente. Essa verdade absoluta: não existe tesouro, não existe outra forma, ó Pai, de recebermos a paz do Senhor, a satisfação plena, a convicção, a certeza das Suas promessas, se não colocarmos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração, a nossa mente, a nossa força no Senhor da glória. Por isso, ó Deus, incomoda, para que, ó Deus, não só essa decisão, mas a vida seja conforme, ó Pai, o Senhor seja o Senhor dela. Ela, Senhor Deus, seja reflexão de fazer, de andar, de ser luz, de ser sal, de ser exemplo, de ser uma vida de renúncia conforme a obediência ao Senhor. Move, Senhor, nessas pessoas e faça elas a partir de agora pessoas, vidas diferentes, cravadas nelas, Senhor Deus, a certeza de que só no Senhor ela pode ser feliz e alegre e ter, ó Deus, do Senhor a resposta para as suas indagações. Eu oro assim, ó Deus, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus, continuando na Tua presença, Pai. O inferno hoje foi abalado, Deus, pelo poder da Tua glória. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, essas pessoas
reconhecerão, Pai, que Tu és o Deus das suas vidas. Essas pessoas, ó Deus, um dia foram chamadas, foram escolhidas. Ó Deus, a partir de agora, Deus, o inimigo, ó Deus, não tem poder, ó Deus, para tomar espaço nos seus corações, nos nossos corações. Porque, ó Deus, Pai, eu sei que este Isaac, ó Deus, Pai, que às vezes tem roubado o lugar do Senhor nas suas vidas, hoje foi quebrada pelo poder da palavra do Senhor. Hoje o Senhor, Deus, tem lugar em cada coração, em cada vida. O inimigo não vai tomar espaço nessas vidas, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, e o Senhor chamou cada uma dessas pessoas, porque o Senhor ama, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem algo especial nas suas vidas. Senhor Jesus, ajude, ó Deus, cada um de nós a perseverar, Deus, na Tua presença. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que Tu és o Deus que tem nos dado vida e vida em abundância, que tem nos dado, ó Deus Pai, muito mais do que tem pedido ou pensado. Senhor Deus, não há bens materiais, não há filho, não há esposa, não há namorado, nada nessa vida que toma o espaço, Senhor, nos nossos corações. Somente o Senhor tem poder para isso. Por isso eu peço, Senhor, nessa noite, Pai, causa uma revolução nos nossos corações. E queremos, ó Deus, prostrar mesmo diante do Senhor e dizer: Tu és o meu, o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus que provê muito mais que nós temos clamado. E o milagre foi feito aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós mostre o seu rosto e nos dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco agora, nos dando força e sabedoria e poder para, ó Deus, deixar os nossos corações tão somente para o Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa semana para todos. Deus abençoe. Não esqueça a cantina, tá? Cantina com comida japonesa.